Olá, querido, graça e paz, que Deus te abençoe poderosamente nesse dia que fez o Senhor, passando aqui mais uma vez com uma porção das Escrituras Sagradas, e dessa vez eu quero compartilhar com você o Salmo 46, que é de suma importância para a nossa vida espiritual, para o nosso relevo espiritual. Então eu vou ler esse Salmo de número 46, depois eu vou fazer os comentários dos versículo por versículo para a nossa meditação. Olha só o que diz as Escrituras Sagradas no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará o romper de cada manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha só que interessante esse salmo, muito lindo e de suma importância, que os filhos de Corá escreveram esse salmo, Salmo 46, que tem 11 versículos extraordinários, que nos traz ensinamento que vamos levar para o resto da nossa vida espiritual. E esse salmo é um salmo que, quando nós nos deparamos com problemas, seja na vida espiritual, seja na vida emocional, seja na sua vida psicológica, em todas as áreas da sua vida, quando você está enfrentando os piores dias da tua vida, eu aconselho você a abrir a Bíblia no Salmo 46, que você vai ver o quanto Deus vai falar contigo, o quanto a sua alma será refrigerada através da palavra de Deus, o quanto o seu coração vai se alegrar quando você abrir a Bíblia no Salmo 46. O versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Deus está acima de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Então Deus, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza nos piores momentos da nossa vida. Você já se deparou quando você está enfrentando uma crise emocional, uma crise conjugal, uma crise financeira, ou até mesmo uma crise espiritual? Quando você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para frente, para trás, você não vê ninguém para te socorrer, ninguém para te ajudar, ninguém para estender as mãos. Aí entra o Senhor. Deus é o nosso refúgio, fortaleza no momento das adversidades. O versículo 2, ele diz assim: portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ou seja, ainda que a terra seja mudada, ainda que as coisas sejam tiradas do lugar, não tema, porque Deus está contigo. Deus está no teu coração.
Às vezes você está enfrentando conflito, guerra, adversidade, mas você precisa entender que Deus está no controle. Não temas. Deus disse para Josué: meu servo Moisés é morto. Levanta-te e faz com que esse povo venha herdar a terra prometida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então Deus está conosco. O versículo 3 do Salmo 46. Ainda que as águas rugem e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas... Você já parou para analisar quando você está navegando em um navio que vem aquela tempestade? Eu vou dar exemplo aqui dos pescadores, quando estão pescando naqueles barcos de pesca, vem a tempestade, vem o vento, parece que vai quebrar o barco, né, ou o navio, mas Deus está no controle. Ainda que a terra mude, ainda que a natureza, a calamidade está acontecendo, Deus está no controle. O versículo 4 diz assim: há um rio cuja as correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Há um rio, há uma promessa para nós, lá no livro da Revelação de Apocalipse, fala sobre o rio da água da vida, aonde há uma promessa de quem herdar a vida eterna, quem herdar a salvação, vai tomar posse dessa promessa, está perto do rio. Há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está lá em cima, ó. Deus está olhando para você agora, nesse exato momento. Ei, você que está assistindo esse vídeo, você que está enfrentando o pior dia da sua vida, há um rio cuja alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O 5 é muito interessante, o versículo 5 diz assim: Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará o romper de cada manhã. Você já parou para analisar que tem dia que você vai deitar com a cabeça cheia de problemas, com o coração batendo forte, o emocional, aí você fica com crise de ansiedade, você não consegue dormir. Mas a Bíblia diz que Deus nos ajuda. O romper de cada manhã, Ele nos ajuda a permanecer. Lembra do Salmo 5? Onde a palavra diz, o Senhor nos permite eu deitar, eu dormir e acordar, porque o Senhor me sustentou. O versículo 6 ele diz assim: os gentios se embraveceram, o reino se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quando fala do gentil aqui, está falando de batalha. Pode levantar guerras, rumores de guerra, perseguição contra mim e contra a sua vida. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Já parou para analisar quando você está em conflito de guerra, problemas, que o Senhor levanta a sua voz e diz assim: para, a partir de hoje eu mudo a sua história. Basta uma palavra. Lembra do centurião de Mateus capítulo 8, versículo 5? Senhor, não precisa você entrar na minha casa. Diga apenas uma palavra. Eu sou homem de autoridade. Mas eu sei, se o Senhor liberar uma palavra, o meu criado vai levantar. Lembra de Efésios capítulo 6, verso 10? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o versículo 6 do Salmo 46 diz que quando se levantar as nações contra você, o Senhor levanta a voz e basta. O versículo 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, o Senhor é chamado de Senhor dos exércitos, porque Ele é Senhor dos exércitos. Existem milhares e milhares e milhares de anjos que são subordinados ao Senhor. Por isso que na Bíblia, em Josué capítulo 5, versículo 13, quando Josué se deparou com um homem com uma espada nua, ou seja, a espada está fora da bainha. Josué pergunta: você é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Ele diz assim: eu sou príncipe do exército celestial. Então Josué se prostrou, porque o Senhor dos exércitos está conosco.
Não importa o que você vai enfrentar, não importa o que você vai passar, não importa o tamanho da sua adversidade. O Senhor dos Exércitos está contigo, o Deus de Jacó. Amém? O versículo de número 8. Vinde, contemprais as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Então, as obras do Senhor. A gente olha para a natureza, a gente olha para o mar. Quando você vai na cachoeira, você vê as obras extraordinárias que Deus fez. Deus está no controle, Deus continua fazendo as obras magníficas que Deus faz. O versículo de número 9, ele diz assim, ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Então, ele faz cessar a guerra. Lembra de Êxodo, capítulo de número 15? Lembra? Êxodo capítulo 14, capítulo 15? No capítulo 14, eles atravessam o mar, né? E o Senhor faz com que os carros de Faraó fiquem presos no meio do mar. O povo atravessa. No capítulo 15, Êxodo, o cântico de ação de graça de Moisés. Então, ele faz cessar a guerra. Quebra o arco e corta, lança, queima os carros no fogo. Lembra do rei Ezequias? Quando está enfrentando a sua pior guerra, a afronta da Síria, Senaqueribe afrontando. Aí, de repente, Ezequias pega e vai para o altar, ele vai orar. Ele acredita, ele confia no Senhor. Quando ele vai orar, o Senhor envia um anjo só, hein? Um anjo, e mata 185 mil soldados de uma vez. Esse é o nosso Deus, poderoso e grande. O versículo de número 10 do Salmo 46. Aquietai-vos saber que sou eu, o seu Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado entre as nações. Aquietai-vos saber que eu sou Deus. É muito difícil você se aquietar diante dos problemas que você enfrenta, diante das crises que você enfrenta, diante das perdas irreparáveis que você tem sofrido. Quantas perdas você tem sofrido? Quantos abates? Quantos ataques? Quantos problemas? Problemas de ordem espiritual, problemas familiar, problemas psicológicos, sua mente não para, funciona como se fosse um relógio, você não dorme. Problemas emocionais que você tem enfrentado, perseguição por parte do inimigo, perseguição por parte do inferno, perseguição que você tem enfrentado, doenças que aparecem, que a medicina não sabe de onde vem, que o médico deu um diagnóstico com você dizendo que não tem mais jeito. O Senhor está dizendo, aquietai-vos e saber que sou eu, Deus. Oh, glória! Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda no inferno. A palavra diz em Apocalipse 1, 18, eu sou aquele que estive morto e agora estou vivo pelo século do século e tenho a chave da morte e a chave do inferno, e a porta que eu abro ninguém pode fechar, e a porta que eu fecho ninguém pode abrir. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não pode prevalecer. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que sou eu, o Senhor teu Deus. E ele fecha o 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se o Senhor dos exércitos está conosco, se o Senhor dos exércitos está comigo, está com você,
Está com a igreja. Não se preocupa, porque ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor dos Exércitos está no controle. Deus em Cristo Jesus abençoa a sua vida poderosamente. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedor. Amém? Deus possa te confortar, te fortalecer, te levantar, você que está caído, segurar nas tuas mãos, passar com você em meio às lutas, passar com você em meio às dores. Quem sabe você está chorando diante de uma perda irreparável, diante de uma perda financeira, diante de uma perda familiar, diante de problemas que, humanamente falando, não tem jeito. Mas a última palavra, ela vem do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Para você que está me seguindo aí na rede social, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no TikTok, no Kawaii, forte abraço. Quero convidar você que está me seguindo em todas as redes sociais para entrar no nosso canal da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus no YouTube. Se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, e compartilhar essa palavra. Você que está me seguindo no TikTok, seja abençoado com essa palavra. Você que está me seguindo no Kawaii, seja abençoado com essa palavra. Você que está no Facebook, seja abençoado. No Instagram, Deus te abençoe. Forte abraço. Fique com essa palavra. Lembrando sempre que nas Escrituras Sagradas tem saída para todas as coisas. Amém?